Preparado aí, fizeram a lição de casa, leram o livro um pouquinho, Deus seja louvado. É sempre importante a gente, em casa também, na medida do possível, além das nossas práticas de oração, a gente ir lendo, né, sobre as moradas, até para que Deus ele possa ir edificando no nosso coração algumas condições. Hoje eu queria começar lendo uma parte do livro que está na página 56, do primeiro capítulo aí das terceiras moradas, que diz assim: foi muito grande a graça de terem superado as primeiras dificuldades. Creio que há muitas dessas almas no mundo, pela bondade do Senhor, têm grande desejo de não ofender sua majestade. Guardam-se até dos pecados veniais. Gostam de fazer penitência e de ter suas horas de recolhimento. Gastam bem o tempo. Exercitam-se em obras de caridade para com o próximo. São corretíssimos em seu falar e vestir e no governo de sua casa. Quando tem, é estado desejável, por certo. Aparentemente não há motivo para se negar a essas almas o acesso até as últimas moradas. O Senhor não o negará, se elas quiserem, e que lindo desejo é este, para receber toda sorte de favores divinos. Amém? Amém. Aqui Santa Teresa de Ávila está falando sobre as almas, sobre as pessoas que agora passam das segundas moradas para as terceiras moradas. Nós chegamos em um ponto da formação aonde nós precisamos observar algumas condições que nas outras moradas normalmente acaba passando desapercebido. E eu vou explicar já de início o porquê. Quando nós entramos nas primeiras moradas, é aquela condição de que tudo é novo para nós, né? A gente busca a Deus, confessa, entra no castelo, e por mais que a gente não veja, seja como cego e como surdo, né? Como um mudo, como diz Teresa de Ávila, é um tempo de descoberta. Ali há uma inconstância muito grande, né, de muitas vezes nós entrarmos e sairmos do castelo com uma frequência muito grande. A partir do momento que passamos para as segundas moradas, já desperta em nós uma perseverança. Por quê? Porque já houve essa passagem. Nosso Senhor nos chama, mas já houve essa passagem. Então já se percebe uma alma, uma pessoa mais determinada, alguém que já iniciou no caminho da oração, né, da perseverança, da busca. Então há no nosso coração um desejo de progresso. Quando estamos nas primeiras moradas, por ser ainda tudo uma novidade, ainda tem essa inconstância muito grande e exige uma luta de nós muito intensa. Havendo a passagem, já nas segundas moradas, a luta, claro, ela continua existindo. Só que nós já demonstramos um desejo no nosso interior de avançar, de progredir, de agradar a Deus. Então é onde a gente toma cuidado para que não haja dispersões, para que a gente busque a Deus, a presença do nosso Senhor, independente das circunstâncias. Aonde a gente começa a cuidar em relação aos pecados, né, veniais, ou seja, a gente vai se aproximando mais do nosso Senhor, é claro, à medida que a gente vai avançando, mas há ainda aquela luta, aquela perseverança, aquele desejo. Agora, a partir do momento que a gente entra nas terceiras moradas, existe uma condição
que a gente precisa se atentar, que nas outras, por conta da luta, da vontade, do empenho, da vida de oração, das distrações, né, não exige essa preocupação de nós. Por quê? Nas terceiras moradas, a gente já está dando passos firmes em direção à santidade, a agradar o nosso Senhor. Nós estamos dando passos concretos. Agora entramos pelo menos na formação propriamente dita, nas terceiras moradas, aonde aqueles ou aquelas que ingressam neste lugar são pessoas que já têm alguns cuidados, já desenvolveu alguns cuidados, algumas preocupações que antes não tinha, coisas que passavam desapercebidas. Eu não sei se vocês se lembram, mas na semana passada eu usei uma frase de São Bernardo de Claraval, onde São Bernardo de Claraval ele diz assim, que nós percebemos quando estamos no caminho da santidade, quando nós abrimos mão até daquilo que não é pecado. Vocês lembram dessa frase? São coisas que não ofendem a Deus, não é pecado, mas de repente, pelo menos na dinâmica de São Bernardo de Claraval, ele entende que tem coisas que não agregam, que tem coisas que não ajudam, coisas que podem ser evitadas, né? E que você não faz aquilo simplesmente com um esforço descomunal, não, é algo que muitas vezes vai brotando naturalmente à medida que a gente vai orando, buscando a Deus, sendo perseverante. São Bernardo de Claraval diz, a gente começa a abrir mão até daquilo que não é pecado. Olha para você ver a fala do santo, e para a gente entender justamente as terceiras moradas, que é algo que dentro da mente de quem está entrando nas primeiras moradas é um absurdo. Porque se a gente pensar na nossa falha, no nosso pecado, na nossa limitação, na nossa inconstância, nesse entra e sai do castelo o tempo inteiro, aonde você não consegue deixar os pecados mortais, aquilo que é grave, às vezes você luta, mas você acaba caindo naquilo novamente, então você sai do castelo. E aí, se você colocar essa mentalidade na cabeça de quem está nas primeiras moradas, é mais complicado, porque a pessoa vai pensar, peraí, eu não consigo deixar nenhum pecado mortal, quiçá deixar aquilo que nem é pecado. Dá o sentimento para a pessoa que jamais ela vai conseguir aquilo, dá a sensação de que ela não é capaz. É por isso que à medida que a formação vai avançando, a gente precisa ir aprofundando, porque dependendo do discurso que a gente adota já no início, na primeira formação, ao invés de motivá-los, vocês vão ficar desmotivados. Vocês vão olhar para toda essa condição e dizer, mas eu não estou dando conta nem do pecado mortal, quando que eu vou conseguir abrir mão, né, de uma coisa como essa? E a gente sabe que a miséria, que a falha e o pecado acompanha o ser humano. Eu gosto de usar muito uma frase do apóstolo Paulo, porque Paulo, grande missionário, grande apóstolo, né, ele diz assim, o bem que quero fazer, não faço, e o mal que não quero, este, é como se ele pontuasse alguma coisa, este estou sempre fazendo. Gente, não é o Charles, é o apóstolo Paulo. É diferente, entendeu? O nível de conhecimento, de santidade, de missionariedade, é o apóstolo Paulo. Só que ele chegou a um ponto que é bem próprio daquilo que nós vamos trabalhar hoje, aonde nós precisamos chegar, só que nas terceiras moradas é muito difícil, porque Paulo é um homem de Deus, Paulo agrada a Deus, existe um chamado muito forte na vida de Paulo. Paulo tem um apostolado muito profundo, uma vida missionária muito ativa, e em meio à vida missionária de Paulo, aos trabalhos de Paulo, em meio aos ensinos de Paulo, às formações, às comunidades que ele estava fundando, as comunidades paulinas, ele ainda consegue dizer, o bem que quero fazer, não faço, e o mal que não quero, estou sempre fazendo. Ele está dizendo que existem situações que ele luta para não pecar, para não errar, para não cometer,
mas ele comete. E aquilo que ele não quer fazer é justamente aonde ele está caindo. O bem que quero fazer, não faço. E o mal que não quero, estou sempre fazendo. A gente encontra em Paulo aqui, já em uma vida desenvolvida na caminhada do nosso Senhor, nós encontramos em Paulo uma humildade muito grande. Porque, irmãos, é muito difícil para quem chegou aonde Paulo chegou. Nós não estamos falando do fim da vida de Paulo, não. É no tempo da vida ativa de missionário do apóstolo Paulo, mas que já era visto como um grande homem de Deus, como um grande pregador, como um grande formador, como um grande líder. Ele ter a coragem de ter uma fala como essa. Não é comum. Não é comum. Por quê? Quando alguém é visto pela sociedade ou pelas outras pessoas como alguém que cresceu, amadureceu, que tem, desculpa eu usar essa expressão, mas uma vida ministerial bem sucedida, entre aspas aí na palavra sucedida, né? Para quem já é bem visto, né? Já é visto como um bom formador, um bom pregador, um bom líder, que é visto como uma pessoa madura dentro da casa de Deus. Não é muito comum, muitas vezes, a pessoa vir com um discurso como esse. Porque o que agregaria normalmente se a pessoa pensar, eu mostrar minha fraqueza ou meu limite, isso vai agregar em quê? Normalmente seria comum a pessoa pensar assim, deixa que pense o que quiser e eu vou continuar fazendo o meu trabalho sem a necessidade de me expor, falando das minhas limitações. Então o homem, à medida que ele progride, que ele avança, que ele cresce, que ele passa das primeiras para as segundas, das segundas para as terceiras moradas, e ele já é visto como uma pessoa diferente, não é muito comum, na grande maioria das almas, demonstrar essa humildade que Paulo demonstrou. Por isso, as terceiras moradas, ela é muito perigosa, mas muito perigosa. Por quê? Você já não é mais visto como, nossa, coitadinho, é como aquela pessoa inconstante, né? Aquela pessoa que entra no castelo, sai do castelo. Nossa, é alguém que um dia está bem e outro dia está mal, não há progresso, não há evolução, não existe mais aquele olhar de piedade, não existe mais aquele olhar de pessoas olhando para você e dizendo assim, olha, é melhor tentar ajudá-la, é melhor tentar puxar, ir atrás, incentivar, para ver se ela continua. Não, nas terceiras moradas, o olhar já não é mais esse. Nas segundas moradas ainda tem uma pessoa perseverante que não, né, que está lutando para não cometer mais o pecado mortal, até cuidando em relação aos pecados veniais, mas ainda é uma pessoa em observação, no sentido assim, está dando os primeiros passos, está progredindo, está crescendo, está amadurecendo, está adquirindo conhecimento, né? A pessoa está passando por um processo de maturação. Então é como se o povo observasse esse tempo de maturação, de crescimento que a gente passa. Agora, nas terceiras moradas, normalmente o olhar das pessoas em relação a essas almas já é um pouco diferente. Por quê? Já se torna visível o progresso, já é visível um pouco de maturidade espiritual, porque é o que Teresa está dizendo aqui na frase que nós lemos no livro, na parte do texto. Já é aquela pessoa que já se nota nela sabedoria para falar. Olha, gente, pensa, não é mais aquela pessoa que tudo que vem na cabeça sai falando, que tudo que está na telha põe para fora, ou que fala sem pensar e depois que falou se arrepende do que acabou de dizer. Não, é como se já não houvesse. É lógico que por vez ou outra isso pode acontecer, sim, mas é uma pessoa que já toma muito cuidado com relação a isso. Então, à medida que ela está em um ambiente, que ela conversa com as pessoas, ou que ela é ofendida, afrontada, ela já tem mais paciência, já é mais amável, mais dócil, raciocina mais.
usa sempre poucas palavras, não se perde, né? Porque é o que a palavra diz, quando a gente fala demais, a gente acaba se perdendo, tropeçando nas próprias palavras, a gente entra em confusão. Já nas terceiras moradas, já é comum dessas almas já tomar esse cuidado, não fala o que quer, quando quer, do jeito que quer, com qualquer pessoa, fala pouco, e o pouco que fala é com muita sabedoria. Então, quando a pessoa começa a se portar dessa maneira, chama a atenção. Gente, vamos ser sinceros, não é bom você estar perto de alguém ou conviver com alguém em que a pessoa é prudente, paciente, tem sabedoria para poder se comunicar, para poder te dar um conselho. Olha para vocês verem, tem gente que fala, você pede um conselho a uma pessoa, a pessoa fala mais dela do que propriamente do problema que você apresentou, e ela fala sem trazer nenhum tipo de solução ou de caminho apontado para a questão que você trouxe. Agora, existem pessoas que te ouvem muito, mas muito, e com poucas palavras, eu não vou dizer que ela resolve o seu problema, porque existem questões que são decisões que nós precisamos tomar, mas ela te mostra um caminho que você, no meio daquele tumulto, não havia percebido. Então, a pessoa você já percebe nela um avanço muito grande. Já aquela pessoa que toma muito cuidado com os pecados veniais, ela não quer cometer os pecados veniais de forma nenhuma. Então o cuidado em relação a isso é muito grande, é muita sabedoria para poder falar, é muita sabedoria na maneira de se portar. A pessoa toma muito cuidado com relação à roupa que ela veste, se de repente é uma vestimenta que não está indecente. Então a pessoa vai tomando cuidados aqui nas terceiras moradas, que na primeira, por exemplo, a pessoa ainda não tomava, ela não se preocupava com isso. Por quê? Era tanta questão que ela tinha para resolver, era tanta mancha, tanto pecado, tanta sujeira, tanto distanciamento de Deus, que aquilo que ela precisava era primeiro de uma confissão, é claro, e de uma aproximação de Deus. Então ela ainda não está preocupada com isso. Nas segundas moradas, ela precisa manter a decisão que ela tomou. Então as pessoas estão olhando e estão dizendo, está se esforçando, está lutando, está progredindo. Agora, quando você vem para as terceiras moradas, já é aquela pessoa que te dá segurança de estar próximo. É a pessoa que passa confiança, passa segurança. É aquela pessoa que já não se entrega facilmente às murmurações, às críticas, às rixas, às brigas. Já é alguém que tem uma temperança maior dentro de si. É alguém que não fica tomando partido o tempo inteiro. Ou seja, é alguém que está trilhando o caminho de sabedoria. Só que assim, quando as pessoas observam vidas assim, almas assim, porque nós temos também o desejo de crescer, de progredir, e temos problemas em casa, dificuldades não só em casa, mas no trabalho, na igreja, em tudo quanto é lugar, a gente passa pelas dificuldades, pelos problemas. É muito natural em nós procurarmos auxílio, não é? Ajuda. Alguém que nos ajude, alguém que reze por nós, alguém que nos auxilie, alguém que nos aconselhe. Então, quando normalmente uma pessoa necessita desse refúgio, desse auxílio, quem elas vão procurar? Essas pessoas que já estão despontando, vocês estão entendendo? Então, aqui nas terceiras moradas, as pessoas que ingressam aqui, elas já, é como se elas já trilhassem um caminho que é imposto não por elas mesmas, mas por quem as procura, como se elas já tivessem condições ou capacidade de dirigir outras pessoas, de aconselhar outras pessoas, de ser um orientador para outras pessoas. Ou seja, por que eu disse que as terceiras moradas é muito perigosa? Porque enquanto você é servo, enquanto você é discípulo, enquanto você está gritando socorro, enquanto toda hora você está dizendo me ajuda, enquanto todo o tempo você está dizendo eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo, eu não vou crescer, eu não vou chegar,
existe em você uma dependência de Deus muito grande. Você está toda hora: Deus me ajuda, Deus me auxilia, Deus, eu preciso, eu não quero parar, eu quero crescer, eu quero evoluir. Aí quando você começa a observar em você esse progresso, esse avanço, essas qualidades, essas virtudes, corre o risco, e acontece com a grande maioria das almas, de ao invés de nós mantermos o temor e a dependência de Deus, a gente deixar de olhar para as nossas misérias, para a nossa incapacidade, para a nossa fraqueza, para a nossa pequenez, e olharmos para os dons, para as qualidades, para as virtudes, e ao invés de eu me achar miserável, eu começo a me achar capaz demais. Todo mundo começa a me procurar para poder ajudá-las. Então agora eu sou o conselheiro, agora eu sou o formador, agora eu sou o orientador, agora eu sou o procurado, agora eu sou o bem visto por todo mundo. É perigoso, porque a gente corre o risco de deixar de olhar para a nossa miséria, para a nossa pequenez, olha para as qualidades, e a gente acaba entendendo isso de uma maneira que não poderia. A gente acaba se orgulhando. E existe um problema, irmãos. A palavra já nos orienta, dizendo que o orgulho precede a queda. O problema está aí. Ninguém cai de uma vez, você pode ter certeza disso. Ah, não foi do nada, aconteceu. Não existe isso. As coisas, elas acontecem lentamente, há um preparo. Só que a gente, quando se orgulha, o que acontece quando o orgulho chega? A gente, é como se nós nos tornássemos como estávamos nas primeiras moradas, mas por conta do orgulho agora, mas nas terceiras. É como se a gente ficasse cego, é como se a gente ficasse surdo, a gente não consegue ver direito, e a gente não consegue ouvir ninguém. Isso é o perigoso, porque muitas vezes a gente se orgulhando, a gente não enxerga o perigo, né? Vocês lembram de Sansão? Sansão é o típico caso do homem que se orgulhou. Claro, e a gente olha para Sansão e vê que é um homem consagrado, o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, e ele fez todos aqueles feitos extraordinários como juiz na Sagrada Escritura, de carregar um portão de ferro nas costas, de matar 1000 homens com uma queixada de um jumento, de rasgar um leão no meio. Feitos extraordinários nós vemos Sansão fazer. Dá a sensação que não existe ninguém como este homem. De tantos desafios que acontecem, e ele vai vencendo um após o outro. Só que enquanto ele vence uma batalha, supera uma barreira, ele vai cometendo erros ao longo do caminho que não deveria cometer, e não percebe que está cometendo. Por quê? Imagine para Sansão: eu carrego um portão de ferro nas costas, subo com ele em cima de uma montanha, 100 homens não dá conta de carregar um portão de ferro, eu carrego ele sozinho. Eu consigo destruir um leão, eu consegui derrubar um exército de 1000 homens com uma queixada de um jumento. Ele vai se sentindo capaz, bom, forte. É como se ele acreditasse agora não que a força que vem sobre ele provém do Espírito, mas dele mesmo, porque esse é o mal do orgulhoso. Ele começa a achar que a qualidade, a capacidade, a virtude, o dom é por mérito e não por graça. Não, eu mereci. E aí quando a gente começa a acreditar que é por mérito, não que a gente não mereça nada, mas o problema é crer que é por mérito e não por graça. Esse é o problema. Aí ele vai, enquanto ele vence, ele vai cometendo erros. Vocês estão entendendo? É por isso que a gente nunca pode baixar a guarda. Nunca pode baixar a guarda. E vocês já perceberam, pelo menos quando a gente lê a Sagrada Escritura, nos grandes combates que houve na Bíblia, as derrotas vieram sempre depois de uma grande vitória. Porque depois que venceu, todo mundo vai fazer festa, larga o escudo, larga a espada, baixa a guarda, vai festejar. Aí a pessoa vai e perde. Por que ela perdeu? Porque baixou a guarda.
porque ela foi festejada, não que não mereça festa, mas a atenção tem que estar o tempo inteiro. Então, quando a gente está progredindo, crescendo, evoluindo, gente, pelo amor de Deus, não comece a achar que é tudo mérito seu, não comece a achar capaz demais, não se esqueça da sua miséria, da sua pequenez e da graça de Deus que você depende, para que você não fique cego, porque aí você corre o risco de estar progredindo, mas nesse caminhar de progresso, você comete um deslize, outro e outro. Aí quando Sansão se encontra com Dalila, ele faz uma coisa que é terrível. Ele brinca com o pecado. Ela deita sobre o colo de Sansão, ela quer descobrir de onde vem a força de Sansão, e ele começa com uma brincadeirinha. Gente, Sansão, a gente já percebe aqui que Sansão está completamente perdido. Ele não precisava ter as tranças cortadas para que o fracasso espiritual dele ficasse evidente. Já nessa brincadeira com Dalila, do homem que não sabe o que fala, que não tem sabedoria, que não corta o problema desde o início, ou que não faz aquilo que São Padre Pio nos ensina: na luta contra o pecado vence quem foge, né? É o que a Sagrada Escritura diz: do pecado você foge, o demônio você enfrenta. Resistir ao demônio e ele fugirá de vós. Como que resiste ao diabo? Através da oração. Agora o pecado você foge. O que Sansão faz? Sansão quer resistir o pecado. Não, aí ele conta uma história, aí vem um exército, dá errado, aí ela reclama, aí conta uma história, aí vai, ele consegue quebrar as cordas, aí não consegue, aí ela vai, aí pela última vez ela diz: você não me ama, seu coração não é comigo, e começa a falar um tanto de coisa: se você me amasse de verdade, você não brincaria comigo, me contaria. Ela foi até conseguir o que queria, irmãos. O demônio age como Dalila agiu com Sansão. Ele tenta uma vez, não consegue. Se você está aberto a uma outra tentativa, ele tenta de novo. A gente tem que cortar já de cara, de início. Aí tenta uma outra ele vai tentar até conseguir. E por que ele tenta uma segunda, uma terceira ou uma quarta vez? Porque você deixou a porta aberta para uma nova investida do inimigo. Foi o que Dalila fez, Sansão fez. Aí até cortar os cabelos de Sansão, e o homem que era um juiz nas Sagradas Escrituras, o homem da força física, o grande juiz de Israel, pegaram aquele homem, furaram os seus olhos e levaram para dentro do palácio, para a parte de baixo, para girar o nó, colocaram uma roupa colorida nele, vestiram ele de palhaço, e quando tinha as celebrações em homenagem ao deus Dagon, que era um dos deuses que eles cultuavam, e Sansão tinha que ir para o meio do povo, vestido de palhaço, cego, dançar. Gente, olha o que o inimigo fez com Sansão: expôs Sansão ao ridículo. O povo diz: mas esse não era aquele que matou 1000 homens com uma queixada de jumento, cego, vestido de palhaço? Mas esse não era aquele que despedaçou um leão no meio? Ou seja, era, mas não é mais. Esse é o risco que a gente corre nas terceiras moradas, da gente deixar o orgulho chegar, porque existe algum avanço, algum progresso, a gente fica cego, e aí corre o risco de, ao invés da gente progredir, a gente começar a regredir. Por quê? Porque o orgulho precede a queda. Antes do homem cair, antes do homem pecar, antes do homem desistir, ele vai se orgulhar. Teresa de Ávila chama, quando ela relata, fala sobre isso, ela diz assim: pobres almas. Por quê? Porque as pessoas que estão próximas, vendo, claro, o progresso espiritual, mas também vendo ainda a fraqueza e o limite que a pessoa tem, porque embora ela esteja nas terceiras moradas, ela não está pronta, gente. Ela não é santa, está dando passos firmes, mas ainda existe miséria, ainda existe pecado, ainda existe falha, ainda existe falta.
E aí, muitas vezes as pessoas observam as qualidades, os dons, os talentos, sim, se refugiam nessas pessoas para procurar ajuda e auxílio, mas algumas pessoas percebem também as misérias. Às vezes, eu conversando com algumas pessoas, observando alguns irmãos e irmãs ao longo da caminhada, fica uma interrogação na minha cabeça, porque às vezes eu penso assim: como que uma pessoa tão usada por Deus pode ser tão miserável? Vocês já fizeram essa pergunta? Como que uma pessoa tão usada por Deus pode ser tão miserável? Eu já vi gente pregar ou cantar ou dar uma formação, de eu estar sentado assim como vocês estão, e eu ficar, sabe quando você fica extasiado? Sabe quando você tem a sensação que você vai para a sua casa e não vai conseguir dormir, que Deus vai te incomodar, te dar vontade de rezar, de mudar de vida, de crescer, de progredir, e às vezes a gente olha para aquela pessoa e fala: meu Deus, como a pessoa tem tanta sabedoria, como Deus usa tanto essa pessoa, como uma pessoa pode ser tão de Deus, tão usada, tão ungida. Aí depois você sai num ambiente assim, um momento fora da formação ou do encontro, e você vai conversar com a pessoa, você só escuta asneira. É como se a admiração trancasse, sabe? Aí você fala assim: como que pode uma pessoa tão de Deus ser tão miserável? Ao mesmo tempo, sabe? Ter grandes qualidades e grandes defeitos, problemas em uma pessoa. Fica uma interrogação na nossa cabeça, porque por mais que a pessoa tenha dons, é uma dádiva, é um presente que Deus dá. Às vezes a gente já fala: nossa, como fulano prega muito. Gente, o fato da pessoa pregar bem, o fato da pessoa dominar bem a teologia, a filosofia, ser um bom orador, não significa que ela dê passos largos em direção à vida de santidade, gente. Assim, eu não vou dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas em alguns casos é bem esse o caminho. Não significa, porque a pessoa tem um timbre de voz fora do comum, que a pessoa é muito de Deus. A gente tem um péssimo hábito de entender que o quanto aquela pessoa é de Deus é o quanto ela expõe os dons que ela recebeu do Senhor. Então parece que quem é muito inteligente é muito de Deus. Parece que quem tem um timbre de voz muito bonito é muito de Deus. Parece que quem toca maravilhosamente bem ou lidera maravilhosamente bem é muito de Deus, irmãos. A gente se decepciona com um líder, com um pregador, com um padre, com um bispo, com um freira, com todo mundo, isso é comum. Ah não, mas eles são hipócritas? Não, a questão não é a hipocrisia. Hipocrisia é uma outra condição. A questão é nós termos maturidade para nós entendermos que todo ser humano tem miséria. Em algumas pessoas isso é muito evidenciado. Existem outros que mascaram o problema, que enquanto estão no ambiente se portam, tomam cuidado, conseguem mascarar muito bem, mas quando não estão próximos das pessoas, também expõem fora as suas misérias. O que eu estou querendo dizer? Que todos nós temos faltas, todos nós temos falhas, e é justamente por isso que a gente não pode descuidar delas. A gente tem que olhar para as faltas e ver qual é o progresso que a gente está tendo em relação às dificuldades que nós temos. Agora, porque eu evoluí, porque eu dei passos em direção à santidade, porque eu consegui passar das segundas para as terceiras moradas, porque agora eu sou procurado, porque agora eu sou um orientador espiritual, porque agora eu sou uma referência para muita gente, porque agora é como se eu desenvolvesse a capacidade de formar discípulos, de apontar o caminho. Isso não justifica nós descuidarmos das nossas misérias. Não significa. Aquela pessoa que está ali e Deus a usa, e depois nós observamos nela miséria, não significa
que aquilo que ela disse enquanto estava lá, aquilo não fosse uma verdade, ou não fosse de Deus, ou não fosse inspirado. A gente tem que parar, porque eu sempre penso que é uma imaturidade nossa, da gente se decepcionar, a gente ficar assustado com algumas coisas. A gente já fala, nossa, não acredito que fulano é assim. Assim, sinceramente, gente, vocês esperam o quê? A gente não pode se iludir tanto assim. Olhem para os homens de Deus, para as mulheres de Deus, e entendam que eles têm fraquezas, pecados, falhas, faltas, tudo isso. Não se espantem, não se espantem, não se escandalizem quando vocês verem algumas condições, algumas situações. Entendam que essas pessoas estão no caminho assim como você está, e assim como eles evidenciaram misérias, nós também temos as nossas. Então esse cuidado e essa percepção a gente precisa ter. Por que a gente precisa ter? Porque assim, a gente não tem simplesmente que ficar observando as pessoas, porque é um problema que acontece aqui nas terceiras moradas. Enquanto estava nas primeiras e nas segundas moradas, existe aquela preocupação consigo, existe aquela interiorização, existe aquela vida interior que precisa ser desbravada. Então existe aquela luta e aquela perseverança. Agora que há algumas condições, qualidades, capacidades, é como se eu deixasse de olhar para mim, para as minhas misérias, e começasse a olhar para a miséria dos outros. Vocês estão entendendo? Tem gente que não consegue perceber mais as suas próprias faltas. Tem gente que não consegue ver mais os seus deslizes, as suas falhas. Se tornaram catedráticas, especialistas em apontar o defeito alheio, o problema na vida do outro. Por quê? Elas estão mais preocupadas em observar aquilo que elas veem fora do que manter o cuidado que tinham enquanto olhavam para as suas misérias, para as suas fraquezas. E é se esquecendo de si e querendo somente enxergar aquilo que é exposto na vida do outro, que a gente vai se orgulhando, se esquecendo de nós mesmos, e aí a gente não dá ouvido a ninguém, porque as pessoas querem chamar a nossa atenção, nos corrigir, e aí é muito comum a gente pensar, mas quem essa pessoa pensa que é para poder falar alguma coisa para mim? Até porque eu estou na igreja há mais tempo do que ela, porque eu faço isso há mais tempo do que ela, porque eu sou muito mais de Deus do que ela, porque ela está começando agora. Então a gente começa a se orgulhar, se soberbecer, achando que nós somos capazes, porque se eu sou procurado para orientar pessoas e eu consigo resolver ou direcionar a vida de tanta gente, eu posso muito bem fazer isso comigo. Gente, a gente só perde. A gente só perde. Vocês estão entendendo porque as terceiras moradas elas são bem difíceis, bem complicadas? Que a gente corre o risco aqui de se esquecer de tudo aquilo que a gente vinha fazendo e entrar em cena o grande super-herói, o grande revolucionário, o homem de Deus. Não que não existam pessoas que consigam passar isso, passar as terceiras moradas com seriedade, com maturidade, existe, mas são poucas. Porque os riscos disso acontecer são muito grandes, é muito grande. E são muitos os que acabam caindo neste tipo de erro. Aí o orgulho vem, não ouve mais ninguém. E é difícil, irmãos, quando você, eu não sei se você já teve essa experiência, de repente, sim, de você querer corrigir alguém, e a pessoa não dá o braço a torcer de jeito nenhum. Aí a gente diz, não, fulano é muito cabeça dura.
Não significa que todas as pessoas com essa característica estão nas terceiras moradas, tá? Tem gente que é cabeça dura, né? Fora do castelo já é assim, só vem trazendo isso, né? Mas é muito ruim quando você está vendo a pessoa ir por buraco, você corre atrás dela para dizer, tem um buraco ali, ela não tem não, é impressão sua, e ela continua caminhando pelo mesmo caminho. Gente, é muito complicado. É aquela pessoa que veio progredindo e aqui é como se ela achasse um ambiente de conforto. É como se nas terceiras moradas fosse um ambiente que ela ficasse andando em círculos. Assim, mas não andar em círculos para progredir. Andar em círculos porque não, ao mesmo tempo que elas não regridem, elas também não há progresso nenhum. Aí você diz, Charles, mas Santo Agostinho disse que quem não progride, regride. Sim, uma hora ou outra elas vão regredir, mas elas ficam um tempo ali mergulhadas nessa situação e não conseguem achar saída para mais nada. É como se fosse uma zona de conforto. Por quê? Passar das terceiras para as quartas moradas já exige que isso seja quebrado nela. Agora, gente, vamos ser sinceros. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é quebrar o orgulho. Tem gente que não consegue dizer palavras como essas, assim, ó, desculpa, perdão. A gente mascara, a gente assim, foi mal. A gente prefere dizer foi mal do que dizer desculpa. Parece que dizer desculpa, parece que a pessoa vai morrer, ela vai infartar. Então, para não dizer desculpa, ela diz assim, foi mal. Porque foi mal é uma coisa assim mais tranquila, é uma coisa que não expõe, é uma coisa que na verdade assim, todo mundo, né, pode passar por isso. Agora pedir desculpa é eu reconhecer que eu estou errado. Então, como eu não quero reconhecer que eu estou errado, eu prefiro dizer foi mal. Então, no lugar das desculpas, eu coloco a palavra foi mal. Só que tem momentos que a desculpa também não cabe. O que cabe é a palavrinha chamada perdão. E quando a pessoa precisa pedir perdão, ela faz igual quando ela fez quando ela devia pedir desculpas. Ela não diz perdão, ela diz desculpa. Não, mas não é desculpa, é perdão. A pessoa não consegue, ela vai travando. Você está vendo que vai só piorando. Para alguns dizer assim, olha, eu errei, piorou. Tem gente que justifica. E se uma coisa que eu aprendi nesse tempo na igreja, irmãos, é que gravem isso no coração de vocês, toda pessoa que se justifica passa atestado de culpa. Tem hora que não convém, você não precisa justificar absolutamente nada. Se você não fez, só diga eu não fiz, não precisa justificar. Pronto, é simples. Agora, quando a pessoa dá muita volta, justifica demais, era fácil, era só dizer assim, olha, errei. Agora, é fácil dizer isso? Seja sincero. Dependendo da situação é difícil, e dependendo da pessoa que você precisa dizer errei, piorou. É muito complicado, é muito difícil. Eu tive que durante muito tempo trabalhar isso em mim. Eu sou casado há 10 anos, e em casamento, relacionamento, tem hora que o foi mal é tolerável, tem hora que desculpa é tolerável, tem hora que é perdão, está sem dizer eu errei. E aí algumas coisas foram me incomodando nesses 10 anos de casado, porque assim, para eu abrir mão, para eu dizer que eu estava errado em alguma situação, eu penava demais. Eu tinha a sensação de que eu ia morrer, juro por Deus. Eu tinha a sensação de que eu ia infartar. Me dava o sentimento de que eu era menor do que a outra pessoa, entendeu? Que assim, que eu estava me rebaixando, né? Que eu estava colocando a outra pessoa acima de mim. Era tanto sentimento na cabeça. E às vezes que eu ousei dizer desculpa ou perdão, aí me deu um arrependimento depois. Por quê? Às vezes
revelar isso, às vezes a minha esposa é um pouco irônica. Às vezes, né? Às vezes ela usa de uma ironia assim refinada, né? Coisa que ela sabe fazer com perfeição. Aí quando ele diz assim, não, desculpa, ela, o quê? Você pedindo desculpa? O que está acontecendo? Você está bem? Aí eu me arrependia na hora, falei, nunca mais eu peço desculpa. Essa luta é complicada, ela vinha para aqui, tipo assim, ao mesmo tempo que eu ficava com raiva de uma ironia, e eu retrocedia e me fechava e dizia, esse gesto que ela dizia fez eu perceber o quê? Gente, assim, acho que muitas vezes eu deveria ter dito o que disse agora e não disse, tanto que a reação dela é assustadora, tipo assim, como quem não espera um gesto de humildade da minha parte. E eu já estava na igreja, assim, fora da igreja, na igreja, pregando, coordenando, fazendo tudo. Sim. E eu não posso dizer a vocês que eu sou a pessoa mais humilde do mundo. Eu estou numa caminhada, numa escala aí, né? Quebrando dia após dia isso. Então assim, eu fui percebendo que isso não era só em casa, era na igreja, era com um amigo, era em escola, em todo lugar. Eu tinha que ser, sabe? Era sempre essa condição que eu assumia. Agora, trabalhar isso em nós é muito difícil. É muito difícil. Alguns têm isso como que natural. Para alguns é muito comum dizer, desculpa, errei. Gente, quando a gente começa, a gente tem coragem de ir por esse caminho, é tudo muito mais fácil. É tudo muito mais leve, é tudo muito mais tranquilo, porque você não precisa arrumar uma desculpa que sobrepõe à primeira, uma terceira que sobrepõe à segunda. Você não tem que se lembrar daquilo que você disse, porque você nem lembra mais o que foi que você disse, então você inventa um outro, é tranquilo, não, eu errei, não, me desculpa, não, me perdoa. Para o homem, para a mulher, às vezes é muito difícil. O que Teresa está dizendo? Quando chegamos às terceiras moradas e o orgulho entra no nosso coração, pobres almas, porque tenta alertar e a pessoa se fecha, ela trava. E por que é que ela trava? Porque ela se acha capaz demais, se acha competente demais, se acha boa demais. É claro que algumas coisas nas terceiras moradas a pessoa pode fazer com uma graça e com uma excelência muito grande. Também dá para passar por todo esse processo de maneira madura, né? Com sabedoria, com muito cuidado, né? Então dá para passar por tudo isso, como eu disse, trilhando um caminho de sabedoria, cuidando de não ofender o nosso Senhor, de não cair, não cometer mais os pecados veniais, né, de ajudar outras pessoas no progresso, no caminho, né, de direcionar, de aconselhar, de ter um apostolado, um serviço, um trabalho na casa de Deus, que seja muito forte, muito vivo. Então isso é muito típico, muito comum. Não são almas acomodadas, são pessoas que elas precisam encontrar um ponto de equilíbrio entre o cuidado que elas precisam manter em relação a si, de não descuidar das suas misérias, mas ao mesmo tempo elas receberam graças do nosso Senhor que podem fazer com que elas ajudem também outras pessoas. Então existem pessoas que vão conseguir este equilíbrio, ao mesmo tempo que olham para si, elas ajudam as outras pessoas a progredir, aconselham, tem um apostolado, ou seja, elas não querem ficar paradas, é como se morresse o egoísmo aqui. Ou seja, não que elas não vão olhar mais para elas, vão, mas elas também vão olhar para as outras pessoas. Então o que Teresa diz, é próprio das terceiras moradas, por exemplo, as obras de caridade, é próprio. Às vezes, por exemplo, antes das terceiras moradas, às vezes pela a maneira com que as coisas estão, e às vezes a insensibilidade que entra dentro do nosso coração,
Às vezes você via um irmão de rua, é uma cena comum, infelizmente é uma cena comum. Mas às vezes a gente olha e já olha como uma coisa normal. Eu vejo uma mãe com uma criança no colo, sentada numa calçada pedindo esmola, uma coisa comum. Eu saber que na rua de casa existem pessoas que necessitam do básico para viver, é uma coisa comum. Eu saber que na atualidade existe uma grande quantidade de jovens se suicidando no nosso país, infelizmente já está se tornando uma coisa habitual, uma coisa comum. Então, às vezes a gente vai vendo as coisas, seja nos ambientes que nós frequentamos, ou até aquilo que vemos na internet ou na TV, que muitas vezes deveríamos sensibilizar, e já é comum gente morrendo, é comum gente passando fome, é comum corrupção, infelizmente se tornou uma coisa comum. A gente vai vendo sempre uma notícia após a outra. Quando você chega nas terceiras moradas, a sensibilidade é diferente. É como se você olhasse para uma situação e dissesse assim: eu preciso fazer alguma coisa. Às vezes é a mesma coisa que você viu a vida inteira. Ou seja, às vezes é aquele vizinho que morou do lado da tua casa, na frente da tua casa, há 5 anos, 6 anos, 10 anos, e você sempre indiferente com a situação dele. Mas agora, porque você está diferente, a situação dessa pessoa gerou em você o sentimento de que você precisa fazer alguma coisa. Vocês estão entendendo que a gente começa a mudar, crescer, e é próprio as obras de caridade, é próprio ir ao encontro do outro, é próprio querer fazer alguma coisa. A gente não fica bem vendo alguém necessitando de alguma coisa. A gente se incomoda muitas vezes, às vezes a gente tem dificuldade até para comer, em pensar que existem pessoas que naquele momento não têm o que comer. Então assim, é como se o egoísmo, a insensibilidade, ela começasse a ser quebrada aqui. Começasse a ser quebrada. Porque tem gente que está na igreja, irmãos, e assim, estão na igreja, faz muita coisa na igreja, mas assim, acaba se tornando indiferente e insensível ao problema do outro. Você quer um exemplo? Você mais claro. Às vezes quando a gente convive entre irmãos, um grupo de pessoas, pelo menos que se reúnem semanalmente, vamos colocar assim, às vezes nós vemos aquela pessoa toda semana, durante aquela quantidade de tempo, mas a gente não sabe nem o nome, às vezes já faz 1 ano, 2 anos que a gente está ali, não sabe se a pessoa passa necessidade, se ela tem problema, se está passando fome. Não, mas fulano não diz. Não, mas tem gente que dependendo da situação que está passando, ela não vai dizer mesmo. Ela só vai dizer se houver pessoas que se aproximem dela, dando a ela a condição de falar o problema que elas estão vivendo. Não, você está bem? Como é que estão as coisas? Onde é que você mora? Como que é a tua família? Posso ir qualquer dia na sua casa? Se aproximar, de conhecer, de saber a situação do outro. Então, às vezes, a gente está na igreja, mas assim, importa que a pessoa veio. Agora, como ela veio, irmãos, lá na nossa associação, aos sábados, uma moça está nos auxiliando, uma psicóloga, então ela atende das 8 da manhã ao meio-dia. Como é uma área pobre, existem muitas pessoas necessitadas, independente de ser uma área pobre, eu digo porque se a pessoa tem condição, ela pode pagar, e lá é gratuito. E aí uma mãe foi levar um filho, que é uma família que a gente já acompanha, vai na casa, levamos móveis para eles, cesta básica, enfim, e marcamos o horário, porque o menino, se não me falha a memória, deve ter uns 17 anos, está no estado de depressão muito profundo. E eles foram. Aí eles chegaram no horário um pouco até antes, acho que uns 40 minutos antes do horário. Quando eles foram embora, que eu descobri como eles vieram. Como a mulher é muito pobre e ela está grávida, eles não têm condição nem de pagar uma lotação para poder ir, e ela não queria perder a oportunidade da melhora do filho dela. Ela foi a pé, só que o a pé é mais de 3 horas andando, a mulher está grávida.
E aí eu fiquei me sentindo a pior pessoa do mundo, porque assim, a questão não é aquele sentimento de satisfação de que a gente está proporcionando para a pessoa que ela possa ter um atendimento gratuito. No caso dela, vai além. Quando ela chegou, eu me senti naquele sentimento assim, nossa, que bom poder ajudar alguém. Quando ela foi embora, eu descobri como ela chegou, descobri, eu não fiz nada. Eu acho que eu quase matei a mulher, porque ela veio a pé grávida, andando 3 horas. E a gente sabe que os 3 primeiros meses de gestação, né, são os mais complicados. E eu fiquei me sentindo assim, sabe, aquele sentimento de incapacidade. Então, é isso que vai despertando. Acha, então, te deu esse sentimento que você está nas terceiras moradas? Não é, eu não sei onde eu estou. Assim, eu caminho sem essa preocupação, como eu disse no início. E tem gente que tem essa preocupação, às vezes nem cristão é, mas que tem isso muito bem definido dentro do seu coração. Mas eu digo que aqui já começa a nascer essa preocupação com o outro. É um apostolado que nasce, é o desejo de auxiliar, é o desejo de evangelizar, é o desejo de fazer com que a pessoa progrida, é o desejo de ver a pessoa amadurecendo. Isso nasce. Uma outra coisa que também flui muito bem nas terceiras moradas. A pessoa começa a regrar a sua vida, começa a pautar, ou seja, como se ela estipulasse, ela regrasse a sua vida. Porque de repente antes nós fazíamos as coisas a hora que dá. Aí eu levanto a hora que der, eu como a hora que der, faço a hora que dá, e a gente vai empurrando, então a vida desordenada, desregrada. Aqui nas terceiras moradas, a gente já começa a ordenar, a ter a sensação, ou melhor, a gente começa a entender melhor as regras. E a gente começa a entender que a gente necessita de regrar a nossa vida em algumas condições para a gente continuar progredindo. Então, aqui é como se a pessoa ela se tornasse mais metódica, mais correta, mais organizada, mais centrada, mais regrada. Vocês estão entendendo? Então vai fazendo tudo, isso é próprio do progresso. Só que tem um perigo por detrás de tudo isso. É quando por conta da regra, presta bem atenção, esse sentimento que nasceu em nós, em preocupação com o outro, muitas vezes quando nasce essa regra na nossa caminhada, a gente corre o risco de se tornar uma espécie de um legalista. É como se a gente só ajudasse ou fizesse se tiver dentro dos parâmetros, no tempo, na hora, no momento, no dia, daquele jeito, daquela forma. Então a gente pode começar a se tornar frio, porque há sempre um perigo por detrás. Então a regra vem, então ao invés dela organizar como organiza, a gente pode dar um valor excessivo para a regra. Acha, você está dizendo então que dependendo da circunstância a regra ela pode ser quebrada? Se você está numa congregação, se você estiver em uma nova comunidade, lá você vai ter os parâmetros e as diretrizes segundo o formador, o fundador, o seu líder, para que aquela regra seja vivida. Mas eu estou falando agora no âmbito de um modo geral. Existem momentos que a gente, que tem que pesar para a gente mais a necessidade do outro. Ah não, chegou, mas chegou fora de hora, ajuda fora de hora. Ah não, agora a gente está fechado, volta amanhã, se der para fazer, faz aquela hora. Esse desejo, esse sentimento, essa preocupação com o outro, por conta da regra, não pode morrer, vocês estão entendendo? Porque se morre, se esfria, a gente vai retrocedendo. A gente retrocede. Outra coisa que também pode acontecer, quando a regra chega, desperta isso,
vem por um sentimento bom, porque você não quer ter uma vida toda bagunçada, toda desordenada, desregrada. Então quando vem por conta de um crescimento, de um progresso. Então existem pessoas que amam viver dessa maneira, que amam viver assim, que têm gosto, que entendem o valor de tudo isso. Mas tem um outro perigo também, que é quando a regra se torna um peso na vida da pessoa. É quando ela não faz mais porque entende o valor espiritual por detrás da regra. É quando ela não faz mais por amor. É quando agora ela faz simplesmente pela obrigação. E quando fazemos só pela obrigação, perde o sentido, perde o propósito, perde o valor. Porque se eu faço por obrigação, aquilo que eu estou fazendo não cumpre o propósito mais na minha vida. Ou seja, você continua executando a regra pontualmente, porém não há crescimento, não há evolução, não há maturidade. O que há? Cansaço, tristeza, fadiga, desânimo, crise, peso. É quando aquilo que chegou e te trouxe alegria, hoje se tornou um peso sobre a sua vida. Então são os cuidados que nós tomamos nas terceiras moradas. São coisas que chegam para que a gente amadureça, viva bem esse tempo, passe para as quartas moradas, mas cada uma dessas graças que vão chegando por detrás, se nós não nos preocuparmos, existe um problema que acaba nos dominando. Para que haja esse avanço das terceiras para as quartas moradas, existe uma coisa que é crucial: humildade. Humildade para reconhecer as nossas misérias. É a frase de Paulo que eu disse: o bem que quero fazer não faço, e o mal que não quero, este estou sempre fazendo. Não significa que Paulo não lute para deixar de cometer as faltas que está dizendo que comete. Há luta, há empenho, há progresso, mas há a coragem do apóstolo, de dizer justamente isso, de fazer uma espécie de uma confissão pública, falando sobre as suas misérias. É humildade. Vocês querem um exemplo? Santa Gema Galgani, passionista, diz que ela, não podendo estar com seu orientador espiritual, seu diretor espiritual, diz que o anjo da guarda de Santa Gema Galgani apareceu para ela, porque como ela não podia estar com o seu diretor espiritual, com o seu confessor, o anjo da guarda apareceu para ela para dar para ela um conselho. Qual era a questão de Gema? É que ela acreditava que ela tinha cometido uma falta, um pecado. Então ela se sentiu mal com relação àquilo, um sentimento em relação a alguma coisa que ela fez e acreditava que não deveria ter feito. Então ela queria ir até o confessor, receber uma orientação espiritual, enfim. Como ela não pôde isso, o anjo da guarda apareceu para ela. Olha que ela está a um nível completamente diferente de mim, que até agora do meu anjo, só a oração, que eu não vi nada, né? Apareceu para ela e deu um conselho para ela. Imagine você receber um conselho do seu anjo da guarda. E olha que essa relação de Gema com o anjo da guarda era muito forte, porque às vezes quando ela queria sair para poder dar uma volta e não podendo sair sozinha, o anjo da guarda aparecia como se materializasse em uma figura humana, em um homem, andava com ela o tanto que ela queria, depois ela voltava para casa, então o anjo desaparecia. Aí o anjo da guarda deu um conselho para Gema, disse assim: olha, quando você cometer uma falta,
se acuse prontamente. É isso que você tem que fazer. Procura o seu líder e se acusa. Porque é a única maneira que você consegue de destruir a estratégia do demônio sobre a sua vida. Porque o demônio, ele não é o acusador? Qual é a função do acusador? Expor o teu erro, o teu pecado, a tua miséria, te acusar sobre o que você fez. E quando você se acusa antes de ser acusado, qual o poder que o demônio tem sobre você? Nenhum. Hoje se acuse prontamente, porque quando o demônio usar de alguém para de repente expor aquilo que você fez, aquela pessoa vai dizer: não, eu já sabia. É como se de repente você em uma conversa falasse mal de alguém. Graças a Deus aqui ninguém fala mal de ninguém, né? Mas se você fizesse um comentário desnecessário sobre uma pessoa, e aí você fica com aquele sentimento pesado de dizer: eu não devia ter dito, eu não devia ter falado, mas falou. Aí você conversou com uma pessoa sobre uma terceira pessoa, deu o sentimento, procure a pessoa que você falou, chega nela e diz: olha, ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu falei mal de você, eu disse isso, então eu quero te pedir perdão, por favor, me desculpa, me perdoa pelo que eu disse. Às vezes a pessoa vai até assustar, porque não é muito comum. Só que a pessoa que você falou mal para ela, dessa pessoa, de repente ela pode pensar assim, sendo usada pelo mal: eu vou contar para ela tudo o que ela me disse. Aí ela vai lá contar no outro dia. Chega: olha, fulano, aquelas conversinhas, né? Fulano, você não imagina o que ciclano disse de você. Aí a pessoa vai ficar sem graça, ela fala assim: não, eu sei, ela disse isso, não foi, mas como é que você sabe? Não, ela mesma veio aqui e me falou. A pessoa fica sem graça, ainda passa por fofoqueira ainda. Você está vendo que a estratégia se acusa prontamente. Tenha humildade, é o que diz o Magnífico: a humildade destrói os poderosos. Gente, para você passar para as quartas moradas, humildade. Aprenda a ser humilde. Reconheça que o dom que você recebeu é uma graça de Deus, que a capacidade de você ajudar outros no caminho de santidade é uma graça de Deus, é um favor de Deus. É nas terceiras moradas que nós somos provados, e Deus nos prova sim. Prova para quê? Para que Ele descubra o nosso fracasso? Não é para isso. Até porque Deus não precisa descobrir absolutamente nada. Quem precisa descobrir somos nós. E é aí que está a beleza de ser provado. Porque às vezes, sendo provado nas terceiras moradas, você percebe que você não é tão santo quanto você pensava, que você não está tão sábio quanto você pensava, que você ainda não está tão bom, tão pronto como você pensava, que ainda existe muita coisa em você a ser trabalhado. Então, por isso que, sendo provado nas terceiras moradas, você acabou se expondo, coisa que não acontecia anteriormente, mas Deus quis que acontecesse para que você não descuide de você. Então você não estava mais falando de ninguém, mas de repente você falou. Você não estava agindo mais por impulso, mas aquele dia você agiu, não era mais comum. Mas Deus permitiu para quê? Para te acender um sinal de alerta, como quem diz: você não está tão pronto, a obra não está completa, não descuide de você. É o aviso, sinais através da prova que Deus vai nos dando, e até Deus nos provar, irmãos, é graça de Deus. Até as permissões de Deus em relação a nós nas terceiras moradas é graça de Deus. Por mais que haja um deslize, haja um descuido, entenda como graça de Deus. Entenda como graça de Deus. Porque observando tudo isso e entendendo como graça de Deus, o que é que eu vou observar e entender como sendo meu? A miséria. A graça, meu Deus, é tua. O dom foi o Senhor quem me deu. Agora a miséria
é minha. A falta, o defeito de caráter, a impaciência, a intolerância, o orgulho, a vaidade, a soberba, isso é meu. Só que assim, é algo que eu não quero carregar comigo. E como você quebra com tudo isso? Humildade. Você errou? Errei. Você foi? Fui. Você falou? Falei. Me perdoa. Não deveria ter dito, mas disse. Não deveria ter ido, mas fui. Faça como Santa Teresinha. Queira ser como um tapete. Quem é que quer se colocar debaixo dos pés de todos? Aprenda a desejar os últimos lugares. Sabe por que os últimos lugares são importantes? Não é porque os últimos serão os primeiros somente, não, mas é porque ninguém briga pelos últimos lugares. As pessoas tendem a brigar pelos primeiros lugares. Ninguém briga para ficar no fim da fila. Você já viu alguém tentando cortar a fila do último cara, entrar na frente do último? Não, a gente tenta cortar a fila dos primeiros, levar vantagem na frente da fila. Lá no fundo, no fim, ninguém briga pelos últimos lugares, ninguém quer os últimos lugares, é esquecido, ninguém ficou observando os últimos lugares. Lá no fim da fila a cobrança é menor, lá no fim da fila a tranquilidade, a paz é melhor. Lá no fim da fila você tem tempo suficiente para fazer a reflexão que você quiser. O fim da fila é lugar para quem tem paciência, porque quem não tem paciência não espera, vai embora. Você já chegou em um lugar onde você falou, nossa, a fila está grande, você nem entra. É claro que às vezes tem a correria do dia a dia, você não tem um tempo suficiente para poder ficar ali, mas já há em nós essa tendência, para tudo é fila, a gente não aguenta ficar na fila. Você fica angustiado, se dá trânsito, angustia, se tem fila, angustia, tudo se angustia. No caixa do supermercado a pessoa perde a paz, porque tem 3, 4 carrinhos na frente do dela, ela entrou no mercado feliz, mas quando chegou, pôs o carrinho na fila, o ódio toma conta do coração dela, porque ela tem que esperar. E a vida é corrida, eu tenho coisa para fazer, tem comida para fazer, eu tenho criança, tenho marido, tenho esposa, tenho filho, tenho isso, tenho que trabalhar e eu na fila. E por que cadê os empregados aqui que não abre outro caixa, tem 10 caixas, só 4 funcionando? Aí a gente murmura, a gente critica. Vocês estão entendendo? São coisas que acontecem assim muito. Quem é que quer os últimos lugares, gente? Ninguém quer os últimos lugares, ninguém briga pelos últimos lugares, ninguém quer se colocar debaixo dos pés de todos, ninguém quer isso. A gente quer os primeiros lugares, a gente quer estar em evidência, a gente quer ser visto, a gente quer ser notado, a gente quer ser lembrado, a gente quer estar à frente, a gente quer coordenar, a gente quer fazer, a gente quer direcionar, a gente quer conduzir. A gente quer aparecer, a gente quer se expor. É sempre assim. Já percebeu? A gente olha, eu não acompanho tanto hoje, muito pouco, mas rede social, você já percebeu que todo mundo é muito capaz, né? Parece que todo mundo tem diploma de tudo. Em rede social todo mundo é psicólogo, todo mundo é advogado, todo mundo é médico, todo mundo passa receita, todo mundo é professor, todo mundo é teólogo. O cara põe lá uma frase de um santo, ele se acha um Santo Agostinho, porque ele pôs uma frase de um santo lá, tal, né? Todo mundo é muito capaz, é muito isso, é muito aquilo. A gente só posta foto com um cara feliz para dar a sensação para as pessoas de que a gente está bem, ou de que a gente tem conhecimento, ou de que a gente é capaz. Que a gente não põe lá, gente, não tenho nada a dizer, não sei nada sobre esse assunto, não posso argumentar porque não estudei, não tenho consentimento de causa para falar com ninguém. Põe. A gente pesquisa lá no Google alguma coisa sobre direito e a gente vai lá e escreve como sendo advogado porque consultou o Wikipédia e acha que é a fonte mais segura do mundo aquela porcaria, e não é. Dependendo do que você for consultar, racha fora, que é só problema. E aí a gente prefere consultar alguma coisa, né? A gente prefere ir no Google Tradutor do que simplesmente dizer assim, não, eu mal sei falar o português. A gente gosta
Mas quem é que quer os últimos lugares? Quem é que quer uma vida humilde? Ou melhor, a humildade nas ações, na conduta, na postura. Gente, é muito bom quando você conversa com alguém e você tem que muitas vezes até desvendar o que a pessoa sabe ou o que a pessoa tem, porque existem pessoas que não têm necessidade de dizer. Eu acho curioso, eu rodo o país, né, pregando o Evangelho, e eu encontro algumas figuras nesse país aí, nos encontros, que é formidável, porque antes deles fazerem aquilo que eles foram chamados a fazer, eles querem mostrar para as pessoas que são capazes de executar aquilo que estão prestes a executar. Então eu dizia, eu sou fulano, eu estudei tanto tempo, eu sou teólogo, eu sou isso, eu sou aquilo, coordenei tal coisa, também sou formado em direito, também isso, também aquilo. É tanto, né, dá a sensação que era melhor de trazer uma camiseta com um monte de currículo, não, como é que fala? Diploma, né? As fotinhas do diploma, todo na camisa e pronto. Ele tem a necessidade de dizer que ele é capaz de executar aquilo que ele vai executar. Por que a pessoa só não vai executar? Você foi chamado a fazer o quê, filho? Falar de si ou falar de Deus? Então fala de Deus. O que o povo quer? Conhecer você ou conhecer Jesus Cristo? Eles querem conhecer a Deus. Quem quiser te conhecer, depois vai conversar com você, né? Lógico que a gente se apresenta, mas tem coisa que não há necessidade. Você já percebe que já existe um orgulho antes do discurso, ou seja, o orgulho precede a queda, e muitas vezes fala que é tão capaz, tão bom, tão competente, e quando vai falar, fala coisa que não fala nada com nada. Fala e não entra. Não há sabedoria nas palavras. Por quê? Porque não consegue levar as pessoas à reflexão acerca daquilo que está sendo dito. Gente, é só uma questão de humildade. Aqui a gente trabalha firmemente a humildade, porque se a gente não trabalhar a humildade, esqueça as quartas moradas, não tem jeito. Para passar agora, só os humildes. A humildade tem que ser trabalhada, vai afunilando, porque vai sempre exigindo alguma coisa de nós. Para encerrar, é como o discurso de Jesus para o jovem rico: mestre, o que devo fazer de bom? Por que me pergunta o que devo fazer de bom? Só Deus é bom. Aí Deus pede para que ele observe os mandamentos. Aí ele diz, não, mas eu já faço isso desde criança. Tipo assim, eu já sou preparado. Aí Jesus diz, então vende o que tem, dá aos pobres e me segue. Aí ele sai entristecido. Por quê? O que devo fazer de bom? Não, só Deus é bom. A primeira parte do desafio, vai. A segunda, observa os mandamentos. Não, mas eu já observo os mandamentos desde criança. Foi. Aí agora funilou. Vende o que tem, dá aos pobres. Aí ele achou que não dava para passar mais. Aí o que ele fez? Voltou para trás. Voltou. Por que ele voltou? Porque ele entendeu que o que era pedido agora era muito exigente. Ele não tinha condições. Das terceiras para as quartas moradas, se não houver humildade, esquece. Não tem jeito. Agora a gente trabalha a humildade, porque se evidenciou algumas capacidades, alguns dons, algumas condições dentro do nosso coração. Se temos a dificuldade de enxergar as nossas misérias, irmãos, vai ficar complicado. Olha para as suas misérias, continua reconhecendo os seus limites, as suas faltas, não descuide de si. Tenha um apostolado muito firme, muito profundo, ajude as pessoas, agregue, auxilie, esteja acessível a todo mundo, sem descuidar de você, mas ajudando também o outro.
e sempre trilhando o caminho de humildade. Qual é o caminho de humildade nas terceiras moradas? O ponto que a gente precisa chegar para poder fechar a formação. Deus, todo dom, toda graça, toda dádiva, todo presente que o Senhor me concedeu, toda virtude, tudo é graça tua. As misérias são minhas. Derrama, continua derramando sobre a minha vida as tuas graças, para que eu possa ter forças de vencer as misérias, porque nem aquilo que tenho, que são as misérias, eu dou conta de resolver. Até para resolvê-las eu necessito de ti. Então, à medida que o Senhor derrama a tua graça sobre a minha vida, eu me fortaleço para enfrentar as minhas misérias, e não tenho medo de reconhecer o quanto falho, pequeno, pobre, limitado e pecador que eu sou. A pessoa não se sente capaz, ela ainda se sente incapaz, mas pela graça ela faz, ela ajuda, ela auxilia. Amém? Amém. Eu queria fazer uma oração com você. Põe a mão no seu coração antes, uma oração simples. Feche o seu olho um instantinho. Quem nos acompanha em casa também, se puder. Senhor Jesus, que toda palavra que caiu no nosso coração essa noite, ela produza os frutos que nós necessitamos para o nosso crescimento. Que toda a raiz de ódio, de orgulho, de rancor que nós trazemos conosco, que todas elas, ó Deus, através da tua graça, ela possa ser quebrada, Senhor. Nós queremos reconhecer essa noite que nós somos necessitados de ti, independente dos dons, dos talentos, das capacidades, dos ministérios que nós recebemos ao longo do tempo. Nós temos a consciência de que tudo, absolutamente tudo, é graça tua. Reconhecemos a nossa miséria, a nossa fraqueza, o nosso pecado, a nossa transgressão, mas também sabemos, ó Deus, que podemos sair de todas elas à medida que o Senhor nos auxilie e nós nunca descuidemos de quem nós realmente somos. Que a Santíssima Virgem Maria possa guardar a nossa vida e o nosso caminho no progresso espiritual no seu imaculado coração, e que ela nos auxilie intercedendo por cada um de nós, para que a gente possa continuar dando passos firmes em direção à sala do Reino. Amém. 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 Amém.